Bem-vindo a Salmos para uma quarentena, nosso tempo devocional todos os dias no livro de Salmos. Nós vamos meditar hoje um bocadinho no Salmo do número 33. É um salmo de adoração, um salmo de louvor, um salmo de gratidão a Deus por aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. Este salmo é um salmo que faz par com o 32. O Salmo 32 é um salmo de contrição, que faz lembrar de como é bem-aventurado aquele que confessa o seu pecado e Deus o perdoa. E o 33 naturalmente emenda, falando, digamos, a respeito daquilo que é a adoração e o louvor que deve existir por parte daqueles que pertencem a Deus. Vamos então ler o Salmo 33. E o Salmo 33 diz assim: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra, ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos. Nem por muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. É um salmo bonito, é um salmo alegre, é um salmo com uma quantidade muito significativa de lições bonitas para nós. Ele começa com uma afirmação que é mais ou menos óbvia. Aos retos fica bem o louvor. Aqueles que conhecem a Deus, os que são justos, os que verdadeiramente andam com Ele, os que têm experiência com o Senhor, não podem fazer outra coisa senão louvar. Portanto, aqui é apenas um reconhecimento de que se alguém verdadeiramente anda com Deus, obrigatoriamente acaba por adorar ao Senhor, porque isto fica bem, é natural. Aqui a ideia de que é quase óbvio que é preciso adorar ao Senhor. Não é possível conhecê-lo e estar próximo sem que haja expressão de adoração. Há o apelo para que o Senhor seja adorado. Os instrumentos aqui mencionados são instrumentos próprios da época, utilizados pelos salmistas do tempo. E a ideia do versículo 3 aparece em muitos salmos. Cantai ao Senhor um cântico novo. É a ideia da comunhão constante. Não apenas cantar o que já foi feito, não apenas exaltar ao Senhor pelos hinos antigos, sim, valorizá-los pela sua tradição, mas compor cânticos novos, porque estes cânticos novos representavam experiência com Deus. O novo cântico representava que havia vivência, havia vida com o Senhor. E porque havia vida com o Senhor, havia algo novo para dizer, havia algo novo para cantar. E por isso ele diz, cantem cânticos novos, vivam a vossa experiência com o Senhor. Também no fim deste versículo 3 dá a ideia de que isto deve ser feito com qualidade. A ideia aqui de que a adoração do Senhor não deve ser feita de qualquer maneira, mas os músicos, seja cantores, sejam os que tocam instrumentos que o fazem ao Senhor, devem fazê-lo na melhor da sua capacidade, porque a adoração ao Senhor tem que ser feita com arte e com júbilo, com alegria, mas também com muito zelo. E porquê? Então nós vemos porquê. E temos duas razões principais mencionadas inicialmente. A palavra do Senhor e a sua criação. A palavra de Deus no sentido da sua lei. Porque comparando com todas as outras leis, todos os outros códigos que existiam, percebe-se o quanto a lei do Senhor trazia uma justiça única sobre a terra. E, portanto, conhecer a lei do Senhor é perceber o quanto Ele é um Deus extraordinário e santo, no sentido de separado, elevado, superior a todos os outros deuses dos quais Israel estava rodeado. Depois,
há uma ênfase na questão da criação e uma designação daquilo que Deus fez através da sua palavra. Nós percebemos aqui aquela ênfase muito repetitiva do poder sobre as águas. Já vimos isto várias vezes. Você que tem acompanhado estas meditações já sabe que as águas representam o caos e um poder muito grande para poder dominar sobre elas. Mas também todo o exército celestial, aqui mencionando os astros, as estrelas, os planetas, tudo aquilo que foi feito. Isto devia trazer temor ao homem. Infelizmente hoje, com as ideias, enfim, de que o caos ou o acaso podia ter criado tudo o que está à nossa volta, há um desligar e um deixar de lado a ideia de Deus, o que é inclusive ilógico, porque tudo o que está à nossa volta, mesmo quando vamos vê-lo do ponto de vista científico, nos indica a existência de um Deus criador. É interessante ver aqui o poder, a palavra criadora. Lembrando que esta palavra é o Senhor Jesus, que é a palavra que se fez carne. Versículo 9, Ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Deus criou pela sua palavra. E Jesus é a palavra criadora, que estava no princípio com o Pai, era o verbo que estava no princípio com o Pai, e este verbo depois se fez carne e habitou entre nós. Depois ele então fala sobre o poder de Deus em termos de administração. Deus não apenas criou, mas Ele está sobre todas as coisas, porque o seu poder e a sua onisciência faz com que isto aconteça. Então Deus conhece todas as coisas e aquilo que Ele destina é aquilo que vai verdadeiramente acontecer. Os governantes da terra acham que podem tomar decisões e elas depois se frustram. Como nós vimos neste ano, todos os planos, todos os projetos, todos os orçamentos que nós fizemos, nós, em casa, nós, igreja, nós, país, nós, mundo, e no entretanto tudo teve que ser revisto. Para Deus não, porque Ele sabia o que ia acontecer e continua no controle de tudo. Um versículo-chave que podemos dizer que é o coração deste salmo, muito querido, talvez o versículo mais conhecido deste salmo, é o versículo 12. Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. É claro que aqui esta ideia é essencialmente para Israel, mas nós podemos dizer isto de qualquer povo da terra. E sabemos que alguns povos, pelo seu cumprimento da palavra do Senhor, foram muito abençoados. A Grã-Bretanha, a certa altura, o Reino Unido, foi dono do mundo, digamos. A Inglaterra tinha um grande império mundial. Nessa mesma época, a Inglaterra era o maior enviador de missionários para o mundo. Não é por acaso. Depois, nós vimos a grande potência que se tornaram os Estados Unidos da América, um povo fundado na palavra de Deus, cuja a lei original, a declaração da independência foi feita baseada na palavra de Deus, cujos líderes iniciais eram todos crentes, dedicados, fervorosos nas suas igrejas. É natural que este país tenha sido abençoado pelo Senhor. Esta é a verdade da palavra de Deus que continua viva até hoje. Nós vemos então a soberania de Deus e a sua onisciência. Ele conhece tudo o que se passa no coração dos homens. E o salmista declara, olha, os reis da terra podem confiar nas suas tropas, nos seus exércitos, nos seus carros, nos seus cavalos, como vimos no Salmo 20, não é? Uns confiam em carros e em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Aqui é a ideia de que o cavalo não garante a vitória, a cavalaria não vai garantir a vitória. Israel nunca teve cavalaria, ou pelo menos não dependeu de cavalaria até o tempo de Salomão, e teve as suas maiores vitórias antes de Salomão, e isto certamente era um grande ensinamento. O Salmo termina com 3 notas muito bonitas nos versículos 20, 21 e 22. Esperança. Nós esperamos no Senhor. Esta esperança que se manifesta como fé. Esta esperança que é uma esperança firme, que é uma segurança absoluta, porque este Deus cuja palavra é extraordinária, este Deus cuja criação é magnífica, este Deus cujo conselho e a vontade sempre acontece, é este Deus que nós confiamos e, portanto, nós podemos esperar nele. E isso traz-nos alegria, versículo 21. Nós nos alegramos, não das coisas que são passageiras e circunstâncias que num instante acabam, mas nós temos a nossa alegria no Senhor, não porque nós merecemos. Versículo 22, nós dependemos da sua misericórdia, da sua graça. Em tempo de pandemia, é bom lembrarmos que fica bem aos crentes louvar ao Senhor. É uma época de nós cantarmos ao Senhor um cântico novo. Nunca antes tínhamos louvado numa pandemia e ela provavelmente pode produzir em nós outro tipo de adoração que não tínhamos experimentado antes, porque são novas experiências para termos com Deus. Ele continua na administração e no controle. Se nós perdemos a noção das coisas e os nossos planos e orçamentos falharam, a vontade do Senhor não falhou, Ele continua soberano e continua a agir e por isso nós confiamos nele.
Nele está a nossa esperança. Nele nós encontramos a nossa alegria por causa da sua graça, que se estende de geração em geração e continua presente connosco.